Graça e paz, povo de Deus. Nesse momento, vamos iniciar mais um momento da leitura da palavra aqui no nosso canal. Já peço você que deixe o seu like, que curta, que compartilhe e se inscreva no nosso canal durante todo esse ano. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos com a leitura da palavra do Senhor Jesus. Lembrando para vocês que a versão que eu leio é a versão NTLH. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para ler a leitura do dia 25, aleluia, nos capítulos 3 e 4 de Jó e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 44 ao 60. Aleluia. Vamos iniciar a nossa leitura no capítulo 3 de Jó. O primeiro diálogo, a queixa de Jó. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o domine, que as nuvens o cubra e apaguem a luz do sol, que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário, que seja solitária e tristeza aquela noite, e que nela não se escute gritos de alegria, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre os monstros Leviatã, que escureça as estrelas da sua manhã e que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Porque a minha mãe me segurou no colo, porque me deu o seio e me amamentou. Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo e descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que conquistaram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria nascido. Seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus. Ali repousa os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam junto e já não ouve mais os gritos do capataz. Aí eles estão Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Porque os infelizes continuam vivendo? Porque os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm um coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem. Embora desejam mais do que riqueza, eles ficam muito alegres e felizes quando, por fim, descem para a sepultura. Deus os faz caminhar cega e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz e nem descanso e nem sossego, só tenho agitação. Capítulo 4 do livro de Jó. Primeira fala de Eliafaz, chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer,
Como é que você pede a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dará confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Tenho notado que os que arrancam campos de maldade e plantam semente de desgraça só colhem maldade e desgraça. Como uma tempestade, Deus os destrói na sua ira. Eles rugem como um leão feroz, mas Deus os faz calar e lhe quebra os dentes. Assim como leões que não podem caçar, eles morrem de fome e os seus filhos se espalham. Alguém pode ser correto diante de Deus? Veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado. Eu tive um pesadelo que me deixou agitado. O terror tomou conta de mim e o meu corpo inteiro começou a tremer. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois eu ouvi uma voz que disse: será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeito. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos que são feitos do barro, que foram criados do pó? E quem pode ser esmagado com uma traça? Podemos estar vivos de manhã, mas de tarde morreremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca e morremos sem termos alcançado a sabedoria. Aleluia, essa foi a nossa leitura nos capítulos 3 e 4 do livro de Jó. Agora iremos meditar no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Lembrando que essa leitura é do dia 25. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 44 ao 60. Aleluia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado a Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Ele tinha recebido a tenda dos seus antepassados e as levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus, para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casa construída por seres humanos. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiram construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciava a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio dos anjos e não têm obedecido a essa lei. A morte de Estevão. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé,
ao lado direito de Deus. Então disse: olhe, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem, oh, aleluia, em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos junto contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram o moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se, gritou com voz bem forte: Senhor, não condene esta gente por causa desse pecado. Essa foi a nossa leitura do dia 5. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da palavra do Senhor. Amados, leitura do dia 25. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.